Estamos de volta com Karim Ainus e no bloco passado a gente conversava um pouco sobre o noir como gênero e de como que esse gênero ele é assimilado só depois que a crítica tem acesso a uma série de filmes, mas o Laura é um filme meio precursor, né, dentro do noir, e ele traz uma série de elementos narrativos que são comuns a todos os filmes, né, a figura do detetive, a própria figura da femme fatale ainda que subversiva, e a narração em off, os próprios planos, né, do filme, as sombras. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. É engraçado a gente poder olhar hoje, quantos anos depois, sei lá, 70 anos depois, e identificar. Realmente é uma pergunta que a gente se fez antes do programa, que é como é que isso aconteceu, como é que se deu, né? Porque tem uma consistência, como se houvesse um master plan, assim, que todo mundo estava pensando a mesma coisa e tal, e é muito impressionante também você ver como é que o cinema ele fala do seu tempo. Então, eu acho que tem tudo isso. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante no Laura em particular, mas que eu acho que tem nos outros também, que é uma certa teatralidade, assim, né? Em nenhum momento, tem momentos que você quase sente que você está vendo ali uma peça de teatro, e tem outros momentos que não e tal, né? Tem as externas das coisas da chuva e da noite e tal, mas tem uma coisa muito impressionante que se dá naquele momento do cinema americano, que é uma questão que você mesmo colocou, que eu acho muito interessante, como é que são muitas coincidências, assim, né? São estudos muito diferentes, mas as roupas, a luz, a coisa da... E aí eu acho que tem algumas outras coisas que são interessantes a gente pensar também, que é até que ponto que o cinema expressionista alemão também vai influenciar o cinema noir. Quer dizer, eu acho que é um dos primeiros momentos da história do cinema que você tem um monte de coisa que conflui, assim, enquanto gênero, né? Porque o cinema... Quanto tempo que você tem cinema com som? Não é tanto tempo antes do cinema noir. E é interessante falar do expressionismo porque, além do cinema noir aparecer muito com o expressionismo esteticamente, acho que psicologicamente, na construção dos personagens, e de ser um cinema que reflete um estado da nação ali, da Alemanha. É muito interessante. Bom, tem vários elementos, né? Tem o fato de que eles também tem muitos diretores que fugiram. Você tem vários diretores que são judeus que tiveram que fugir da Alemanha, outros que não, mas enfim... Mas é tão bonito ver como é que o cinema ele traduz um tempo, né? Na verdade, e tem uma coisa curiosa do filme noir, cara, porque ele ao mesmo tempo que ele é super do seu tempo, eu não sei por que isso, ele nunca parece datado, né? Ele nunca parece velho. Tem algo ali que é muito sensual, assim, tem algo ali que é muito além, que é absolutamente sobre o seu tempo, mas ele não fica mofado, né? Porque tem filmes que você vê e que ficam meio velhos, assim, e ele é o contrário, assim, tem uma elegância que é muito impressionante, assim, com relação a outros gêneros cinematográficos. E talvez por isso ele seja tão revisitado, né? Tanto nos Estados Unidos, e a gente podia falar um pouco sobre a influência do cinema de gênero e do noir dentro do cinema brasileiro contemporâneo. A gente tem algumas experiências, né? Tem. Acho que a gente tem cada vez mais, assim, eu acho que é muito interessante, muito... Porque tem uma coisa do cinema policial aí, além do cinema noir, que é um negócio que é igual jogo de futebol, assim, né? Você não sabe como termina um jogo de futebol, por isso que você assiste, entendeu? E o cinema policial é isso, é quem matou fulano, né? Tem uma coisa de você resolver um mistério ali no final que te mantém preso, e aí isso é incrível, porque você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Como se diz em inglês, você pode, enfim, você pode fazer o que você quiser ali dentro dessa trama. Então eu acho que isso, eu acho que não é à toa que existe também ainda é muito pequeno o que está acontecendo no cinema contemporâneo brasileiro, mas você vê, por exemplo, o filme do Coimbra, O Lobo Atrás da Porta, você vai vendo que tem alguns filmes que estão tentando entender isso também, que eu acho que é interessante, porque eu acho que é uma maneira de seduzir o público, na verdade, né? Então, quando você tem ali, o que é que vai acontecer com fulano, você fica interessado naquilo, mesmo que você tenha planos longos, que você tenha toda uma gramática, que seja uma gramática mais contemplativa, você pode driblar isso através dessa questão. O que eu acho que é complicado pra gente... O que eu acho que é complicado do cinema noir é que eu acho que tem uma série de ciclos cinematográficos que são inspirados no cinema noir, mas enquanto estilo. E eu acho que tem uma questão que é muito delicada, que é a questão da figura do detetive, né, no cinema noir. E no cinema policial, em geral, do hemisfério norte, ali, Estados Unidos, Europa e tal, que eu acho que é uma figura muito interessante, enquanto ali um cara que é um flaner, que está passeando pela cidade, você descobre coisas com ele e tal. E é sempre uma figura interessante, com uma contradição, né? Aqui a gente tem um cara que bebe, ele sempre tem um problema que bebe, tem ali uma falha trágica em algum momento, tem um trauma em algum momento que ele precisa resolver. É um anti-herói super bonito, mas que é complicado aqui no caso da gente, porque eu acho que isso funciona onde você tem um sistema judiciário que funcione, aqui ele não funciona. Então,
o detetive já é uma figura sem credibilidade na largada, ele já é meio canalha, né, assim, tem uma coisa canalha e tal, que você não acredita muito nele, assim. Então o que eu acho que é interessante talvez, e que eu acho que é muito bom, por exemplo, esse ciclo de cinema no ar que vocês estão fazendo na televisão e tal, eu acho que é muito bom pra gente tentar entender, se a gente fosse fazer isso, como é que seria, né, porque o que a gente tá fazendo com o policial hoje é muito ruim, né, que é o negócio dos programas de auditório, assim, né, é uma mistura de Big Brother com policial, é um negócio muito estranho. E eu acho que é muito interessante, por exemplo, a gente revisitar o Noir e entender como é que a gente traduz a figura do detetive. Se a gente fosse fazer esse filme, quem seria a figura do detetive? Poderia ele ser feito dessa maneira? Porque ele é um gênero tão sedutor que eu acho que é bacana a gente olhar para ele. E eu estava fazendo uma pesquisa agora, eu estou particularmente nesse momento da vida obcecado meio com crime, com cinema policial, não sei exatamente porquê, mas talvez por isso, assim. Porque eu acho que tem uma demanda reprimida no Brasil de tramas policiais, quando você vai fazer um estudo, assim, principalmente na televisão, é uma demanda enorme, assim, de tramas policiais, eu acho que a gente não está dando conta, eu acho que a gente não está dando conta por causa disso, porque eu acho que a gente precisa entender como que a gente antropofagiza, digamos, como é que a gente digere esse gênero e torna ele um gênero possível dentro do contexto brasileiro, dentro do contexto literalmente policial brasileiro, assim. É de como a gente transforma essa realidade em estética, né, talvez. Em estética sedutora, assim, que a gente queira ver. Né? Porque tem um negócio do cinema noir que é incrível, é muito sexy, né, cara? Assim, todo mundo é sexy, entendeu? E eu acho que tem essa operação que ele faz que é perigoso, né? Tem um negócio sempre perigoso, assim, então isso sempre é muito sensual. E era bacana se a gente conseguisse. Mas o que eu acho interessante também dentro do noir é de como que a trama ela interessa muito e a trama por si só ela já basta. Mas de como talvez o caminho que ele percorre dos personagens talvez seja mais importante até do que o crime, né? Completamente. O que eu acho incrível é que, na verdade, é um álibi, né? Para você falar de gente, pra você falar do seu tempo. E o que é incrível, talvez, do cinema no ar, quando você pensa na dramaturgia clássica, que, né, do começo do cinema sonoro, que é a dramaturgia mais teatral e tal, é que são personagens que têm sempre um problema de caráter, né? Todo mundo tem problema de caráter, na verdade. Quem não tem problema de caráter não tem muita graça na vida, entendeu? Então, todos os personagens, eles não são personagens chapados, né? Eles são personagens que têm contradições, eles são personagens, né? Por exemplo, a figura do detetive, ele sempre tem um problema na vida. Então, tem algo que é muito humano, assim. E isso talvez seja muito singular quando você pensa nos gêneros cinematográficos que saíram dos estúdios. E talvez a singularidade esteja exatamente aí, que são tramas... A trama é um álibi, né? Na verdade. E aí dentro desse álibi você vai tornando os personagens encarnados mesmo, assim, de carne e osso. E nenhum personagem é simples, né? Karim, obrigado por ter vindo. O papo foi ótimo. Espero que quem está em casa tenha curtido também. E convido a todos para assistirem ao filme Laura. Tenham todos uma ótima sessão.